Olá, meu nome é Felipe Oliveira e eu estou aqui para te ajudar a conhecer mais sobre agilidade. Bom, no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre uma visão que algumas pessoas sempre perguntam, tá? Sobre Scrum, por exemplo. E eu acho que antes de você responder essa pergunta, você tem que considerar algumas variáveis, algumas questões que precisam estar imersas na sua cabeça antes de você responder essa pergunta. E a pergunta é, Felipe, se eu aumentar a quantidade de dias, né, a quantidade de semanas numa sprint, o que isso muda? Como que isso me afeta? Quais são as considerações que eu tenho que fazer? Né? Eu posso fazer isso, eu tenho uma sprint de 2 semanas, depois eu vou para uma sprint de 3, aí eu faço 3 de novo, e aí eu mudo para a sprint de 2 semanas de novo. Dá para fazer isso? Olha, antes de você pensar o que você deveria mudar ou não, você tem que pensar o seguinte, né? O que isso muda no seu dia a dia? Quais variáveis mudam quando você muda a quantidade de semanas? Isso realmente importa? Isso é relevante? Tá? Quando você pega uma sprint de 2 semanas, você está ali seguindo por alguns meses sprint de 2 semanas. Aí você vai lá e muda para 3 semanas. Tá? Alguma política de qualidade muda? Algum processo de teste? Alguma política de priorização? Alguma política decisória de gestão de riscos muda no seu dia a dia? Alguma das características do seu fluxo muda? Tá? Tem alguma coisa que muda nesse cenário? Segundo, a data de lançamento, por exemplo, digamos que você tem uma data de deploy, ela muda? Você tem uma data de deploy ou você consegue fazer deploys o tempo todo? A hora que você quiser, você faz um deploy. Se a hora que você quiser você faz um deploy, então isso vai mudar de alguma forma? Se você está no meio da sprint de 2 semanas e você consegue fazer uma entrega, você vai fazer ou você vai deixar para o final? Tá? Faz sentido deixar para o final? Para mim não faz sentido, e depois eu explico por quê. Mas para mim não faz muito sentido você fazer um deploy depois, tá? Faz a hora que você puder. Ah, mas o meu ambiente tem dependências com outros times podem querer fazer um deploy na hora. Faz o elemento, conversa com as pessoas, tá? Mas enfim. Então, isso teoricamente isso não muda. O ritmo muda, o ritmo de entrega muda, tá? A quantidade de coisas que você entrega por semana, isso vai mudar, a forma como as pessoas trabalham vai mudar. E nesse caso eu acho que talvez mude, tá? Quando você tenta pegar ciclos maiores, e aí, quando eu falo ciclo, não é o ciclo de entrega, tá? Mas ciclos de feedback. Se na sua cabeça um feedback ele acontece a cada 2 semanas e agora ela acontece a cada 3 semanas, e isso é fixo, ou seja, o feedback vai acontecer depois de 3 semanas apenas, tá? Pode ser que você precise mudar isso, pode ser que o feedback tenha que vir a partir do momento que ele é necessário e não num dia fixo, tá? E aí a gente discute isso depois. Mas se você tem isso fixo, você vai adiar o feedback. Em outros vídeos eu já falei que quando você adia o feedback, você tem maior propensão ao erro. Você demora mais para corrigir aquele erro. Tá? Então isso pode mudar, mas aí você tem que questionar se você de fato deveria ter feedback apenas a cada 2 semanas e não a todo momento. E não todo momento que é necessário aquele feedback. Tá? Tem situações em que você precisa coletar feedback 2 dias depois do desenvolvimento. Eu acho isso ótimo. Tá? Então considere essa questão na hora de você fazer essa mudança. Porque aí você não está considerando a mudança na quantidade de semanas em si, você está considerando a mudança nos momentos de feedback. Tá? Agora, uma outra questão, a sua medida de entrega, ela muda? Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando você fala de entrega, você está falando de velocity, por exemplo, velocidade? Ah, quantos pontos por sprint? Tá? Porque horas dentro de uma sprint é uma coisa meio blé, né? Porque você tem lá 2 semanas para fazer, você estima lá em dias e tal, aí você coloca mas um item de 2 dias, um item de 4 dias, um item de 3 dias e um item de 1 dia. Pronto, tem aqui 10 dias para serem trabalhados. Né? Se for considerar, a gente tem 4 itens na sprint, então 2 itens por semana. Teoricamente é uma vazão isso, né? Eu consigo trabalhar dessa maneira, pegar uma vazão semanal. Se você mede por velocity, isso muda porque você tem uma base diferente agora para comparar. Né? Se a sua base é quinzenal, 2 semanas, você tem agora 3 semanas, você vai ter que tirar uma média com base nisso. Né? E aí você vai ter que ter alguma outra sprint de 3 semanas também para ficar equilibrado, não sei. Mas talvez você possa pegar a velocidade e medir por semana e não por sprint. Tá?
e aí você tira a média por semana, aí você iguala, né? Não tem problema você mudar o tamanho, porque aí você está igualando a unidade, tá? A grande questão quando você fala de medição é a unidade que você usa. Se você usa 3 semanas, né? A cada 3 semanas eu faço a medida. E você coloca 2 semanas ali, ou por algum motivo, você tem que igualar. Ou você torna tudo 3 semanas ou tudo 2 semanas. Se você trabalha quinzenal, é mais fácil. Então, coloquei uma de 3 semanas, não faz diferença, porque a minha medição é semanal. Tá? Coloquei um mês, semanal. Tá? Mas aí você tem que considerar o que eu falei até agora. O fato de você colocar uma sprint de 3 ou 4 semanas implica em ciclos maiores de feedback, implica em lançamentos tardios. Tá? Aí você tem que questionar por que você faz um lançamento só no final do sprint e por que você coleta o feedback só no final do sprint. Ah, mas tem uma questão de agenda dos stakeholders aqui, que eles só estão disponíveis a cada 2 semanas. Isso é engraçado, isso é meio torto, tá? Eu acho que é um pouco equivocado a gente pensar dessa maneira. É meio que aceitar o status quo e deixar rodar, tá bom? Então tomem cuidado com esse pensamento. No final das contas, para mim, não faz muito sentido você começar a medir mais velocity, tá? Para mim, a grande questão é qual é a minha vazão e como é que eu consigo trabalhar a vazão nesse sentido, beleza? E assim, quando você começa a pensar em ciclos, né, de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você tem que pensar qual é o seu foco. O que você está focando? Você está focando no prazo ou você está focando na entrega? Tá? O que é mais importante nesse processo? Ah, não, Felipe, mas a gente tem que ter uma sprint, tem que ter um ciclo, tem que ter um prazo, senão a galera enrola. Eu acho meio equivocado esse pensamento, porque assim, se você não confia que as pessoas vão entregar com um senso de urgência adequado, ou elas não estão entendendo o que aquilo quer dizer, tá? Qual é o nível de urgência que aquilo tem, você não pode não estar transmitindo para essas pessoas podem não estar tendo a visão do custo de atraso dessa demanda, tá? Ou simplesmente essas pessoas não são confiáveis. Se não são confiáveis, elas deveriam estar no seu time. Se você, é muito importante isso. Se você não confia nas pessoas, elas deveriam estar no seu time. Tá? Eu acho meio estranho esse tipo de coisa. Não dá pra gente confiar 100%. Você tem uma política, você tem uma regra, você tem uma demanda, você tem uma prioridade sobre essa demanda. Por que você não cria políticas com as pessoas para que elas compreendam o senso de urgência, para que elas compreendam o custo de atraso de cada demanda e, através dessa compreensão, elas atuem de acordo? Tá legal? Então, esse negócio de colocar sprint, colocar ciclo de entrega, porque as pessoas vão bagunçar, essa é a balela. Tá? Não é um argumento válido porque você está tratando as pessoas como se fossem crianças que tem que ficar ali falando, vai para cá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Toma decisões junto com as pessoas, são pessoas adultas que entendem do que estão fazendo, tá? Podem não conhecer sobre fluxo, sobre processo, tudo bem, e aí você ensina, você mostra o caminho, tá? Você mostra quais decisões afetam quais números, mesmo que elas considerem algo utópico, esse tipo de coisa, tudo bem. Eu costumo usar meus argumentos com base em matemática, com base em estatística, com base em filas, tá? Alguém, por exemplo, numa reunião me falou, eu falei, olha, essa tem 5 épicos não histórias, épicos aqui no Work in Progress. Você tem que diminuir isso aqui, não adianta você tentar priorizar tudo de uma vez, isso aqui não vai sair. Ah, não, mas isso é utópico porque tem uma pressão. Não é utópico, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você coloca 5 itens no seu Work in Progress ao mesmo tempo, 5 épicos, dentro de cada épico você tem trocentas histórias, aí você tenta de ficar fazendo tudo ao mesmo tempo de cada uma delas. Isso não é teoria, isso não é mágica, isso é teoria das filas, isso é matemática, tá legal? Isso é estatística. Não adianta você tentar dar início em 5 demandas ao mesmo tempo e fazer com que as pessoas dividam a atenção entre essas 5 demandas, porque no final das contas, dentro de uma tem 10 itens, dentro de outra tem 10, 10, 10. Então você tem 50 itens sendo priorizados ao mesmo tempo. E eu pego 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E aí eu fico nessa brincadeira de 10 em 10, tentando fazer os 5 itens ao mesmo tempo. Eu aumento o prazo de cada um deles. Se eu termino o primeiro, faço os 10 de uma vez, eu já entreguei um. Se por um acaso, por exemplo, se eu entrego 10 itens por mês, beleza? São 2 itens e meio por semana. Vai 2, 3 por semana. Depende daí do seu ritmo. Beleza, 2, 3 itens por semana. Em um mês eu entreguei um épico. Né? Se eu fiz 2 de cada um, eu vou entregar depois
5 meses, todos esses itens, tá? Cada um dos itens vai ser entregue juntos depois de 5 meses, tá legal? Agora, se eu entrego um por vez, eu estou falando que esse primeiro vai ser entregue no mês 1, o segundo vai ser entregue no mês 2, o terceiro no mês 3 e assim por diante, tá? Então, quando você considera a questão aí de tamanho de sprint e o caramba, talvez essa não seja a preocupação que você tem que ter. Você tem que pensar no que você está medindo de forma correta. Você está medindo de fato entrega? Ou você está medindo prazo? Você está medindo velocidade, estimativas? Tá? Você está realmente preocupado com o feedback que você está fornecendo para o seu cliente? Você está realmente, ou melhor, que o seu cliente está dando para você? Você está preocupado realmente com a quantidade de coisas que você lança por mês? Ou se um gráfico específico vai mudar? Tá? Toma essa decisão com as pessoas, comece a questionar. O fato de eu mudar de 2 semanas para 3 semanas muda qualquer um dos critérios que eu falei aqui? Adia o feedback? Então talvez você tenha que pensar por que adia o feedback, e não por que você tem que mudar, ou se você tem ou não que mudar a quantidade de semanas. Beleza? Então, esse é um ponto muito importante que você tem que considerar, porque no final das contas, você vai perceber que é indiferente o tamanho da sprint se o seu foco está na entrega, se o seu foco está no cliente, se o seu foco está em ter um equilíbrio no seu fluxo de trabalho para que você consiga ter um mínimo de previsibilidade, para que você consiga ter um ritmo constante, e é quase um pleonasmo isso, mas um ritmo constante de entregas. Tá legal? No final das contas, você não tem que se preocupar com o tamanho da sprint, contanto que você se preocupe com a entrega e com o seu cliente, tá? Você já chegou a perguntar para o seu time o que ele pensa sobre isso? Tá? Chegou a provocar esses aspectos que eu estou falando aqui? O time fala, nossa, essa sprint podia ser 3 semanas, porque tem mais coisas para entregar e a galera quer que entregue. Que diferença faz? Você fazer 2 semanas agora, põe mais 1 semana na próxima. É uma questão de como que a pessoa encaixa a mentalidade dela. Tá? Olha que questão. Eu tenho uma demanda de tamanho A. Um bloco de demandas aqui, um lote. Né? E esse lote é de 2 semanas, eu acho que é de 2 semanas. E aí eu quero colocar numa sprint de 2 semanas. Beleza, foi. Aí tem um lote que ele é 30% maior, que eu quero colocar dentro de uma sprint, só que ela não cabe dentro de 2 sprints. Ela cabe dentro de 3. Então eu vou lá e não, a sprint agora tem 3. Que diferença faz você fazer o lote de 10 itens, sei lá, numa sprint e os 30% que sobraram na próxima? Não faz diferença. A grande questão é como que você estabelece na sua cabeça o que significa o ciclo de entrega. Tá legal? Então, ó, pondere todas essas questões que eu te falei, entenda que essa análise que a gente está fazendo aqui tem muito mais a ver com o ritmo de entrega, com a entrega em si, com o que o seu cliente faz, com lançamento, com deploy, com feedback. Tá? E aí você vai perceber que tanto faz o tamanho do raio da sprint, porque se você mede vazão semanal, por exemplo, é indiferente o tamanho da sprint, porque no final das contas você está considerando outras coisas para falar de entrega. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele ajude vocês a questionar, provocar mais a sua realidade, ou sei lá, às vezes causa um pouquinho mais de caos na sua cabeça, beleza? Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui, falar o que você achou, compartilhar com as pessoas e se inscrever no canal para que a gente consiga também ter aí esse conhecimento disseminado, beleza? Grande abraço.